aprender as coisas no concreto. Será que isso é verdade? Será que existem formas de aprender ideias abstratas com mais facilidade? E o que isso tem a ver com memória de curto e longo prazo? Se você quiser saber essas respostas, fica neste vídeo que eu te explico depois da vinheta. O tema deste vídeo foi baseado no livro Por que os alunos não gostam da escola, escrita pelo psicólogo Daniel Willingham. Daniel Willingham é um psicólogo que já dedica mais de 20 anos da sua carreira para estudos de psicologia cognitiva aplicada ao ensino. E este livro foi uma indicação que eu recebi de um dos seguidores lá do meu espaço no Quora. Se você ainda não conhece, o link está aqui na descrição. Bom, então primeiro eu vou explicar um pouco sobre a ideia de abstração, depois sobre a memória de curto e longo prazo e, por fim, qual é a dica da ciência para aprender ideias abstratas mais facilmente. Então vamos lá, qual é a principal característica da capacidade de abstração? É ter um tipo de conhecimento prévio que você seja capaz de generalizar para situações novas. E quanto mais elementos ou exemplos nós tivermos no nosso conhecimento prévio, fica mais fácil de aplicar essas ideias abstratas em um novo contexto. E o problema é que muitas vezes, antes de aprender uma abstração, a gente tende a aprender as coisas no concreto. Isso porque a vida é baseada no concreto. Por exemplo, se eu quisesse ensinar a fórmula para calcular a área de um retângulo, eu preciso achar um exemplo no concreto que tenha a mesma figura geométrica. Por exemplo, eu poderia usar um campo de futebol. Mas será que o exemplo do campo de futebol é o genérico suficiente para que todo mundo entenda esse conceito de retângulo para todas as situações? Deixa aqui nos comentários com a hashtag Eu Entendi se você entendeu esse conceito facilmente com esse exemplo do campo de futebol. E antes de ver a resposta de vocês, a minha resposta é nem sempre, pois isso depende do repertório de cada pessoa. Isso quer dizer que uma pessoa só vai enxergar o campo de futebol como um retângulo se ela conseguir ter uma visão como essa dele, e não essa. Por exemplo, pode ser que essa pessoa, como ela gosta de futebol, ela consiga entender rapidamente esse conceito. Mas se a gente transpor essa ideia do retângulo para um outro caso, como o cálculo do tampo de uma mesa retangular, nem sempre ela será capaz de transpor esse conhecimento de um exemplo concreto 1 para um exemplo concreto 2, principalmente porque ela nunca pensou a respeito disso. Esses exemplos que eu acabei de dar vêm lá do livro do Daniel Willingham, mas também tem um estudo muito similar que também fala dessas dificuldades dos alunos de transpor do concreto para o abstrato, através deste estudo aqui. Se você quiser ler mais, eu vou deixar o link aqui na descrição, lá no blog. Então isso significa que só ter um ou dois exemplos concretos nem sempre é suficiente para abstrair uma ideia. É necessário ter vários exemplos concretos para que você possa ter uma ideia de abstração. E é exatamente aí que entramos no conceito de memória de curto e longo prazo. Por que elas são tão importantes para aprender uma ideia abstrata? Mas para que você entenda isso melhor, eu vou precisar explicar o que é a memória de curto prazo e o que é a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, que também pode ser chamada de memória de trabalho, são aquelas informações que ficam armazenadas de forma temporária. Ou seja, toda a informação que fica nessa parte da memória, ela pode ser tanto varrida ou esquecida, quanto pode ir para a memória de longo prazo. E se essa informação vai ser armazenada na memória de longo prazo, isso depende da relevância daquela informação para aquela pessoa. Por exemplo, vamos supor que você acabou de conhecer uma pessoa e ela te diz o nome. E enquanto vocês conversam, você é capaz de lembrar o nome dela a ponto de verbalizar o nome dela o tempo todo. Agora, se depois de uma semana ou um mês você encontrar com essa mesma pessoa e conseguir lembrar o nome dela, isso significa que aquela informação que estava na memória de trabalho foi para a memória permanente de alguma forma. Só que a memória de trabalho tem um problema, ela tem um limite de espaço. Então, dependendo da quantidade de informações que você receber de uma vez só, você será capaz de armazenar para uma memória de longo prazo ou não vai conseguir gravar e vai acabar eliminando. Por exemplo, se você está aprendendo pela primeira vez a operar uma máquina ou mesmo aprendendo a dirigir, todas aquelas instruções e detalhes que você recebe de uma vez só não são absorvidas na primeira tentativa.
Você precisa tentar várias vezes e depois de muita repetição é que você acaba automatizando alguma das funções. E quando você recebe muitas informações de uma vez, você vai sentir que o seu cérebro está sobrecarregado. E isso é porque você está com muitas informações na memória de trabalho ou a memória de curto prazo. É claro que tem algumas diferenças sutis entre uma memória que é de coordenação motora e aquela sobre informações, mas o funcionamento é um pouquinho similar. Então, se formos fazer uma analogia, é como se a memória de trabalho fosse como se fosse a sua mesa de trabalho, onde você estuda ou trabalha. Então, imagina que você vai colocar nessa mesa todos os objetos que você tem em sua casa. Provavelmente ela não vai caber, certo? E o que acontece para você organizar uma casa? Você vai guardar cada objeto no seu lugar apropriado. Por exemplo, você vai ter uma estante para livros, ou um armário para guardar as suas roupas, ou suas bolsas, seu tênis, seu sapato e etc. E esses armários, estantes, onde você guarda as outras coisas que você não vai usar naquele momento, é como se fosse a sua memória de longo prazo. O que isso tem a ver com abstração? Calma que eu vou chegar lá ainda. Então, à medida que você vai acumulando uma experiência, você vai tendo mais informações. É como se essas informações fossem os objetos que você vai acumulando na vida. Então, quanto mais completo for essa sua estante, ou seja, são os seus conhecimentos prévios, mais rápido vai ser para você consultar aquela informação e conseguir trazer para um novo contexto. Então, o maior segredo para aprender ideias abstratas mais facilmente é ter várias experiências, ou seja, ser uma pessoa curiosa. Tente aprender, ler e conhecer coisas diferentes. Visitar lugares que você nunca visitou, se você puder, e também experimentar novos sabores, por exemplo. E quanto mais experiências você tiver, mais rápido vai ser a sua associação de ideias que conecta com a ideia abstrata. E como os pais e os professores podem ajudar os estudantes a desenvolver essa capacidade de abstração? Segundo o psicólogo Daniel Willingham, a principal chave é conhecer o contexto do aluno. Por exemplo, se o professor vai trabalhar com exemplos no concreto, primeiro ele precisa trazer conexões com a realidade daquela criança. Não adianta nada trazer contextos de objetos, ainda que concretos, que sejam totalmente fora daquela realidade. E um livro bem antigo que também fala sobre essa problemática, mas que continua relevante ainda nos dias de hoje, é o Na Vida 10, na Escola 0, que é este que vocês estão vendo aqui na tela. E além de trazer exemplos concretos dentro da realidade do aluno, é preciso ter em mente, segundo o Daniel Willingham, que cada aluno tem o seu ritmo de aprendizagem. Então, é preciso estar ciente de que vai ser necessário nivelar o conhecimento de acordo com cada um. E isso também é trabalhado pelo Vygotsky. E isso não significa que você precisa personalizar o aprendizado para cada aluno, mas de alternar o ritmo da aula para que mais pessoas ou mais estudantes possam acompanhar em vários momentos da aula. Mesmo que em outras elas tenham mais dificuldade, os colegas vão amparando e assim eles vão aprendendo de forma mútua. Mas para isso é preciso ter a clareza do objetivo final da aprendizagem. Isso é muito importante para ancorar a nivelação da aprendizagem. E esse ponto também eu já falei neste vídeo aqui, clica se você não viu ainda. Eu quero finalizar esse vídeo dizendo que o maior objetivo da escola é permitir essa democratização do conhecimento, pois nem todo mundo tem acesso ou oportunidade para experimentar coisas muito diferentes do cotidiano. Então, quanto mais a escola puder trazer essa experiência e conhecimentos diversificados, maior será esse repertório do estudante e assim ele também será capaz de, no futuro, desenvolver mais a capacidade de abstração. E esses estudos eu vou deixar tudo explicadinho lá no blog, o link está aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e compartilhe com todo mundo que tem interesse em desenvolver a capacidade de abstração. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!